Para a Escola de Tartu Moscou, cultura e memória não genética, um conjunto de informações que os grupos sociais acumulavam e transmitem por meio de diferentes manifestações do processo da vida, como a religião, a arte, o direito, formando um tecido, um contínuo semiótico sobre o qual se estrutura o mecanismo das relações cotidianas. Aqui vai alguns conceitos da semiótica russa. Códigos culturais. Estruturas de grande complexidade que reconhecem, armazenam e processam informações com um duplo objetivo: regular e controlar as manifestações da vida social, do comportamento individual ou coletivo. Segundo tal concepção, os seres humanos não somente se comunicam com signos, como são, em larga medida, controlados por eles. Desde a mais tenra idade os homens são instruídos segundo códigos culturais da sociedade. Os códigos culturais se dão a entender como som, imagem, movimento, textura, cheiro e o paladar. Cultura. A cultura é um conjunto de informações não hereditárias que são armazenadas e transmitidas por um determinado grupo. Uma vez que a cultura compõe-se por traços distintivos, as informações vinculadas a uma coletividade configuram-se como um subconjunto caracterizado por um certo padrão de ordem. A compreensão de produção simbólica de uma sociedade se dá pela análise das trocas informacionais, que ocorrem tanto no interior de uma dada organização, como entre diferentes estruturas. Fronteira. É um conjunto de pontos que pertencem simultaneamente ao espaço interior e ao espaço exterior. Os textos próximos às fronteiras têm estruturalidade mais frágil dentro da memória dos sistemas. Lotman frisa que é nas fronteiras que se dão os encontros dialógicos entre os elementos estruturais das diferentes culturas, dos diferentes sistemas. Os elementos homogêneos na fronteira entre os sistemas permitem a hibridização, o diálogo. E os heterogêneos vão se conformar oferecendo a possibilidade de novos textos, novas composições com novos significados. A língua. Mecanismo semiótico de transmissão de mensagens por meio de um conjunto de signos elementares. A língua natural é um sistema modelizante uma vez que se constrói a partir de outros mecanismos tais como fonação, grafismo e as convenções socioculturais. Linguagem. Sistema organizado de geração, organização e interpretação da informação. Em outras palavras, trata-se de um sistema que serve de meio de comunicação e que se utiliza de signos. Para os semioticistas russos, há três campos bem definidos na linguagem. Primeiro, as línguas naturais. Segundo, as línguas artificiais, que seriam as linguagens científica, código Morse, sinais de trânsito. Terceiro, as linguagens secundárias, estruturadas e sobrepostas à língua natural como a arte, o mito e a religião. Linguagem é também entendida como a que se expressa não por signos linguísticos, mas por outros signos, seja através da arte, da técnica de representação e de expressão gráfica, da imagem de um tema real ou imaginário, em suas várias formas e objetivos, sejam eles lúdico, artístico, científico, técnico e pedagógico. Esse é o contexto do desenho, entendido como linguagem. Semiosfera. O conceito de semiosfera acompanha a maturidade do pensamento semiótico russo. Fundamentado na teoria da biosfera do químico Vyvernadsky e do dialogismo de Mikhail Bakhtin, o conceito de semiosfera foi formulado por Lotman para exprimir a cultura como um organismo, não separando aspectos biológicos de aspectos culturais, o homem do mundo.
Trata-se de um espaço que possibilita a realização dos processos comunicativos e a produção de novas informações, funcionando como um conjunto de diferentes textos e linguagens. E por último, os gêneros discursivos. Formas discursivas que dizem respeito às infinitas esferas de uso da linguagem. Para Bakhtin, existem as formas que organizam a comunicação ordinária, sendo elas oral e escrita, correspondendo, assim, aos gêneros primários. Deles surgem os gêneros secundários, que são formas discursivas mais complexas. Literatura, documentos oficiais, jurídicos, empresariais, relatos científicos, jornalismo, sendo oral e escrito, são alguns dos gêneros secundários apontados por Bakhtin. As coisas que podem ser definidas como gêneros discursivos secundários são essas: filmes, programas televisuais e radiofônicos, espetáculos e performances, publicidade, música, e as formas da comunicação mediada pelo computador, como os e-mail, chats e tópicos de discussão. Ufa! Finalmente chegamos no fim dessa videoaula, espero que não tenha sido muito cansativo e que os ajudem em algum assunto. O vídeo vai ficando por aqui, beijos.